Bom dia! Boa Uhul! noite! Que Boa noite, legal! Beto! Tudo bom? Tá tudo ótimo! Como é que Ai, está meu por Deus, aí, que coisa Beta? difícil, hein? Ah, É mas bom não que quebra o impossível! gelo, né? É Sim, quebra o sim, gelo. já entramos quente, quente, fervendo. É isso mesmo, é. Que Tudo bom estar bem? aqui, né? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Que bem. ótimo! Eu Ah, quero, primeiramente, agradecer a você aí, Beta, né? muito obrigada. O convite que eu te fiz e você prontamente já, não estamos aqui, vamos conversar sim, porque nós estamos passando aí por esse momento bem complicado, e Sim, o mundo todo, né? E não poderia ser diferente aqui em Santa Catarina. com E eu certeza. queria, a gente gostaria de bater um papo hoje a respeito da educação, da nova educação. Como que isso está sendo interpretado, como está, como o que tem afetado, o que tem mudado. Tá? Eu Ah, creio que você é a pessoa correta para estar conversando com a imagina, gente. todos A nós, galera né? que está chegando aí, sejam todos Nós somos uma bem-vindos na nossa equipe, né? Nós live. trabalhamos assim muito em conjunto, toda a equipe da Secretaria de Educação, as escolas, diretores, orientadores, professores, monitores, né? Então, a Que gente assim é legal. uma equipe e nós fizemos desse momento, hoje, podemos dizer que estamos com um momento um pouco mais leve do que como iniciou, né? No início foi tudo assim bem complicado, como foi para todo mundo. É um choque que nós, enquanto brasileiros, não estávamos esperando por passar por esse momento, né? E como eu falei, a educação é um dos segmentos que foi muito afetado. Por que foi afetado, né? Porque a gente teve que se distanciar do nosso público-alvo, que é quem? Nossos Os alunos, alunos. né? A gente teve que Exato. acontecer essa distância, né? Infelizmente, isso aconteceu de uma forma inesperada e que nos trouxe assim alguns conflitos e sustos, como para qualquer um, né? Para qualquer empresário, segmento, famílias, enfim, municípios, estados, né? Porque a gente não pode só generalizar, colocar de uma forma só, de um local só, né? Mas eu Certo. sempre digo que tudo aquilo que a gente faz com amor, né, com fé, e quando a gente é unido, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. E Pissarras não deixou de alcançar, né? Ainda temos muitos Ah, objetivos a ainda alcançar, mas já chegamos num topo que não esperávamos, estamos super bem. No começo, foi bem difícil, como falei, já foi um baque. Nós ficamos parados por um tempo, né? E depois houve as ações que a Secretaria de Educação, em comum acordo com todos os nossos diretores, que são incansáveis, nós temos 6 diretores de escola e 6 diretores de CIs, e nesse momento eles foram incansáveis e estiveram junto conosco, sofrendo junto, para que nós suprisse essa carência da aproximação, né, com os nossos alunos. E nós implantamos, então, o Google Education, né, uma plataforma para que Google Education. para que a gente tivesse mais próximo dos nossos alunos e pudesse ter a continuidade da aprendizagem, né? Primeiro porque a educação não se para, né? Ela se para no momento em que existem umas férias, um descanso, etc. e tal. Mas a aprendizagem ela é contínua, então eu não posso pegar e cortar ela na metade, dizer não, acabou. Então, por causa de uma pandemia, nós vamos parar. Não, nós não vamos parar, né? Pelo contrário, a gente arrumou força, Beto, a gente arrumou uma garra que realmente nem nós sabíamos que tínhamos. E essa é a importância da pandemia, que a gente tem que ver isso tudo por um lado positivo, né? A gente tem que perceber que esse momento de parada nossa, em nossas casas, que muitas vezes não podemos, né, sair ou estar com o outro, nos fez mais forte, né? Nos fez aprendiz por obrigação.
Não é uma graduação que eu saio de lá, da faculdade, e trago todo aquele conhecimento. Não, eu tive que aprender, eu tive que reprogramar, né? Enquanto professor, enquanto gestor, enquanto a dona Laureci, a nossa secretária de Educação, também teve que fazer esse mesmo processo, né? Toda a nossa equipe pedagógica da secretaria, todo mundo, enfim, eu acho que isso envolveu todo mundo, né? Então, nós tivemos que Foi, fazer... Oi? caiu bem naquele ditado, né? Que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Que É até um verdade. tempinho atrás, antes do Covid, parece que os pais tinham delegado a educação, a alfabetização, o ensino, tudo para os professores. E agora eles perceberam, né? Os pais com os filhos em casa estão percebendo que eles fazem parte desse processo. Aliás, Muito. todos fazem parte, né? Tanto o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o mercado, o açougue, todos fazem parte de um processo de educação dessas Com crianças. certeza. Então, o Educação Covid, é quem aquela sabe, velha frase, educação não se faz sozinha, né? Ela se faz em exatamente. conjunto, né? Então, eu sempre, às vezes eu até brinco lá na secretaria, a gente conversa, eu digo, Deus não faz as coisas por acaso, né? Quem sabe nós precisamos todos parar para ver que somos uma família, que temos um conjunto de pessoas que nos amam e que a gente faz parte daquele momento, né? Então, aí entram os pais, né? Entram esses pais maravilhosos, porque estão sendo guerreiros também, porque eles estão enfrentando, sim, aquele momento em que o seu filho não pode parar de fazer uma atividade, de estar em contato naquela sala, que aquele professor está ali fazendo. Claro que a gente não atinge 100%. Isso em nenhum lugar, né? É difícil, mas uma boa parte a gente já atingiu. Você veja só, nós tínhamos, numa primeira análise que nós fizemos, nós estávamos atingindo de 4.022 alunos na plataforma e com atividades impressas, porque aqueles que não têm acesso, eles vão na escola buscar, certo? Então, Certo. desse percentual todo, nós estávamos com 76,18%. Hoje, nessa análise de hoje, Balneário Pissarra está com 86,07%. Nós fizemos Uau! reuniões, nós tivemos assim um aumento que foi fantástico. Nós fizemos algumas ações que muitas crianças não estavam indo buscar essas atividades. Então, os diretores e orientadores prontamente vão na casa dessas crianças, falam da importância deles estarem participando, e esse aumento aconteceu assim, bum! Foi como se fizesse bum. E claro que o nosso objetivo, né, é atingir muito mais. Você veja só, nós estávamos sem interação de crianças que não estavam interagindo, era 23,82%. Hoje nós estamos com 13,93%. Então, olha só o salto que nós demos, né? É uma coisa que a gente sempre preservou na nossa educação aqui, é a importância, sim, desse nosso cliente, que a gente fala cliente, né? Que é o nosso aluno, que sem ele nós não temos, nem estaríamos aqui, né? E o Sim, seu sim. Leonel é uma pessoa que ele acredita tanto na educação que o investimento ele faz de olho fechado. Ele não pensa duas vezes quando é para fazer algo pelo município e pela educação, né? Porque ele tem uma fala assim, do estudo ninguém tira, né? Aquilo que a criança vai receber, ninguém vai tirar dele. Então, isso é Com muito importante. certeza. E nesse momento, Com sabe, certeza. Beto, a gente percebeu assim, percebeu não, a gente viveu mesmo essa reestruturação do nosso docente, né? Do nosso professor maravilhoso que está se engajando de uma forma que nem ele sabia que ele tinha toda essa habilidade e toda essa capacidade, né? E muitas Uhul! vezes a gente não precisa estar na universidade, né? A gente só precisa buscar e usar criatividade, diversificar, né?
e fazer com que tudo isso venha para dentro da sala de aula, né? Então, está sendo um Certo. momento, assim, muito, muito bom. Hoje podemos dizer que é um momento muito bom, né? Que bom, Beta, que bom. Galera que está aí junto com a gente, que ainda não me conhece, eu sou o Beto Bom Dia, sou palestrante na área motivacional. Tive aí a honra de fazer uma palestra para Foi, os docentes de Balneário Pissarras, né? Muitas bolinhas foi verdes mesmo. explodindo lá. Aham, muitas bolinhas E verdes, né? que legal. Tá aqui ainda, Beto, ó, tá aqui a bolinha. Legal, legal. A E minha hoje está nós lá na estamos. secretaria. Uhul! E A hoje nós dona estamos Aurélia batendo. também, está bem em cima do armário dela. É, Tá tudo lá. bem Que legal, isso legal. mesmo. É, E galera, hoje nós estamos batendo um papo aí com a Beta. Na verdade é a Albertina, mas ninguém conhece por Albertina, né? É a Beta. Beto, Ela é assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Balneário Pissarras. Para quem não conhece a Beta, ela é graduada em pedagogia, com especialização em psicopedagogia e também neuropsicopedagogia. E tem mais um monte de títulos aqui que no decorrer aí ela vai explicando e vai falando para vocês. é, Galera, quem tiver aí eu sou graduada perguntas, em pedagogia, né? Magistério, primeiro magistério, né? Esse eu não posso deixar certo? de fora. E depois eu fiz a Educadora por pedagogia. excelência. Ah, sim, desde os 18 anos, é. Eu tive uma Amo o que parada na faz. minha vida, mas a educação sempre correu muito nas minhas veias. E daí eu fiz psicopedagogia e neuro, docência superior e gestão, né? E hoje eu faço mestrado pela Funiber, né, com a formação de professores. E eu estou adorando, estou amando, pretendo ainda ir para o doutorado também, e não vou parar. Eu Uhul! acho que é por aí, a gente não pode É parar, isso né? aí, Beta. Já vai E dando uma lição para a agregar, né? galera que está nos assistindo aí e que vai nos assistir amanhã também, né? Com Que não, certeza. não podemos parar, não podemos estacionar, sempre Não. buscando conhecimento, sempre E é nessa buscando hora que eu te novos digo conhecimentos. que toda essa mudança que a gente teve e que a tecnologia, na verdade, nas escolas já estavam sendo implantadas, a gente já estava fazendo todo um processo de compras de equipamento antes de acontecer a pandemia. Ninguém sabia que ia acontecer. Então, hoje, a gente viu que o nosso professor se ressignificou assim um monte. Ele mesmo buscou. Nós entramos com muitas formações, né? O município ofereceu já várias formações dentro deste assunto, né? Justamente para não deixar o nosso profissional sem um suporte, né? Isso é muito Ô, Beta, importante. falando aí Oi, já dos docentes, eu queria te perguntar, eles estão participando dessa interação, dessa integração, muito, e como é muito. que está sendo a adaptação dos docentes? No começo, como eu te falei, foi bem complicado para todo mundo, né? Mas hoje não. Hoje eles fazem vídeos pelo Meet, as aulas deles. Olha, é tão gratificante ver, sabe, Beto? Porque a gente vê a criatividade que eles têm. Que até eles, eu penso, não sei, porque eu nunca assim, perguntei para nenhum, mas até eles devem estar mesmo se perguntando, nossa, quanta capacidade eu tenho, quanta habilidade que eu tinha escondida, né? Porque ela existia, existe para todo mundo, né? Mas muitas vezes a gente deixa aquilo escondidinho. E hoje a gente percebe que saiu, a gente acompanha todas essas aulas, então a gente vê assim coisas maravilhosas, sabe? Aulas com psicomotricidade, as nossas crianças leitura, com teatro, é fantástico, sabe? Então eu acho que isso tudo fez desse docente hoje, aquele docente já era bom, hoje ele é um docente a mais. Ele é melhor ainda. Então, você Se imagina quando ele reinventou. voltar para a vida regular, né? Que a gente tem em sala de aula, né? Eu tenho certeza que ele vai voltar diferente. Nós todos vamos voltar, né? Diferente. Não vamos voltar igual mais, né? A gente Então tem. houve por parte aí dos docentes também houve uma reinvenção. Oh, nossa, muito, mas muito, até nos planejamentos, né? Porque nós aqui, a gente começou a construir planejamentos emergenciais, porque nós não temos datas definidas de volta, né? Nós temos algumas suposições.
Porém, nossos casos continuam aumentando na nossa região, né? Região de Itajaí, ali, Itajaí, Navegantes, aqui, Penha, está aumentando os casos, né? Então, a gente não sabe quando vai voltar. E nós temos que continuar. Parar, nós não vamos poder parar. Nós temos que continuar. Então, eu acredito que toda essa caminhada está fazendo com que eles cada vez mais vão procurando e vão se replanejando. E daí nós fazemos planejamentos emergenciais por mês. A gente não trabalha mais com o bimestre. Por quê? Porque ele é muito longo para uma data que a gente não tem ainda, entende? Como retorno. Então, vamos fazer mensal, emergencial, né? Tudo é muito documentado, tudo está muito aberto, tudo é muito transparente, né? E a gente está conseguindo atingir já uma boa porcentagem, né, dos nossos aluninhos. Aluninhos e alunões, né? Porque nós temos alunos enormes, né? E como é que a secretaria está fazendo para não quebrar esse vínculo com os alunos? Porque antes você tinha esse contato direto. Inclusive, eu já queria aproveitar e perguntar, como é que estão fazendo o ensino à distância para crianças com menos de 7 anos de idade, onde o lúdico e o concreto eles são essenciais para o desenvolvimento da criança? Como é que está sendo feito isso aí? Uma das grandes preocupações da nossa secretaria, e acredito que dos nossos professores, é a alfabetização nesse momento, né? A pré-alfabetização, que é o nosso pré, e a alfabetização em si, né? Que é a continuação, primeiro, segundo, terceiro ano, né? Realmente é muito complicado, porque você sabe que a alfabetização é um processo de estar junto, né? Quando eu estou com uma criança, frente a frente, tato a tato, eu consigo passar para ela algo que se chama, vamos dizer, confiança, né? Essa criança ela tem que ter confiança no professor. Quando ela adquire confiança no professor, ela começa a avançar. Claro que temos crianças que têm dificuldades de aprendizagem, que isso é normal, né? Não é uma coisa anormal, ela é normal, né? E então fica muito complicado agora, porque não existe mais. Então, nossos professores alfabetizadores, eles estão fazendo com lives, com leitura, contação de história, com muito entretenimento dentro dessas aulas, certo? Mas o que eu queria deixar assim, até como uma mensagem ou como uma sugestão, né, a pais que estão em casa, eu sei que não é fácil, porque eu tenho um neto também de 8 anos, sei que a minha filha também passa as delas e que a gente ajuda o máximo que a gente pode, mostrar para eles, tranquilizar essa criança, né? Porque a alfabetização, Beto, ela não acontece só na escola, ela é num contexto todo. Ela acontece na minha vivência. Dentro da minha casa ela acontece. Então, se eu proporcionar isso para o meu filho, né? Se eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável pelaquela criança, instigar essa criança, provocar essa criança, eu com certeza vou conseguir alfabetizá-la de uma forma mais branda, não como uma escola, porque professor não se substitui, mas essa criança vai ter, sim, conceito, sim, de leitura, um conceito de escrita, ela vai ter um letramento diário, que é aquele que ela tem no seu convívio, né? No convívio de casa e dos vizinhos, enfim, né? Então, é algo que, assim, os pais hoje são muito importantes nesse momento. Passar essa confiança. Você falou ali que os docentes, quando retornarem, eles retornarão de uma forma diferente, com uma visão diferente dessa forma de como ensinar. Mas eu creio que os alunos também voltarão com uma forma diferente de como aprender, de como respeitar os mestres, porque os pais, nesse exato momento, também estão enxergando os professores de uma forma diferente. Porque agora eles estão tendo contato com o seu próprio filho, coisa que há muito tempo talvez não tivessem, porque a maior parte dos pais, valores, né? Valores, princípios familiares, valores familiares,
a prateleira de valores que a família vai colocando ali na criança, e que, pelo menos, esse é um ponto de vista meu. Aí você pode aí também me ajudar. Que estava esquecido, porque os pais, naquela correria do dia a dia, saíam de manhã e voltavam à noite, nem sequer tinham tempo para ficar com os filhos. E nesse tempo de pandemia, como você disse no começo, houve uma interação e uma integração novamente da família. E tiveram pais que conheceram seus filhos, e tiveram filhos que conheceram seus pais. Conheceram seus pais, verdade. E agora tem filhos e pais que estão conhecendo os professores. Porque até um tempo atrás, alguns pais também não conheciam os seus professores, os professores dos seus filhos. E é verdade. Né? Mal como é que você na escola. Como é que você está vendo essa parte aí dos pais sendo protagonistas também agora, na educação dos filhos, desses alunos? Na verdade, eu vejo também, nós, enquanto secretaria, também acredito que todos nós estamos vendo isso muito bem. Por quê? Porque são valores. Né? A família era uma instituição que estava se desmanchando, certo? Vamos falar assim. Ela vem como diz a minha mãe, vamos falar o português correto. Ela vinha se desmanchando, né? E é o único lugar que nós, enquanto pessoas, temos o nosso pedestal, a nossa ponte, é ali na família, né? Então, a nossa criança, como você falou, ela ficava muito tempo na escola. E muitos desses pais, né, não cito ninguém, porque, na verdade, trabalham o dia todo. A gente mesmo sempre viveu muito em função do trabalho, de agregar esse tipo de coisa, em vez de agregar outras que precisariam, né? E esses pais passaram realmente a conhecer esses professores. E esses valores começaram a mudar, porque nós, enquanto educadores, estávamos perdendo esse valor, certo? A gente estava tentando um monte, né? Enfim, com várias ações dentro da escola, a sempre chamar a família. Mas a família, às vezes, não vinha. E nós, muitas vezes, várias vezes, como professor, a gente sempre estava ali. Por que a gente exigia daquele aluno, né? Porque a gente não ensina só conteúdo, na verdade. A gente que é professor, a gente ensina tudo um pouco, né? E muitas vezes nós éramos os ruins, nós éramos as pessoas, os professores que não davam valor, os professores que não sabiam fazer, enfim, toda essa ladainha que o Brasil inteiro e todo mundo que é docente sabe o que estava acontecendo. Hoje, se você conversa com o pai, ele sabe o valor que nós temos, né? Aquele valor que nós também passávamos dentro da escola para o filho dele. E a falta que isso está fazendo. Então, nesse momento que eu digo que vai haver numa volta, né? Uma grande valorização, né? A nossa criança também vai voltar diferente? Vai sim. Ela vai voltar diferente porque ela conviveu com a família. Ela está 100 dias já convivendo. Ela resgatou valores. Isso, né? Tudo bem que existem situações e situações. Existem famílias que famílias, talvez não né? sejam... a gente não sabe, porque a gente não vive lá dentro, a gente não sabe. Então, sei que existem diferenças aí. Mas não importa, eu acredito que nada veio por acaso, né? Que todo esse processo realmente precisou acontecer. Eu acho que tem mais coisas ainda para acontecer. Eu acredito que não vai parar por aí, sabe? Eu lembro, Beta, que quando eu estudava, né? Se a gente levasse um recadinho para nossa mãe, a professora quer conversar com a senhora, ou com... ela ia lá na escola, ouvia o que o professor tinha, chegava em casa e nos corrigia, nos devolvendo a autoridade para o professor.
E isso foi se perdendo. Os pais, muitas vezes, protegem, né? Não sei como que vai acontecer daqui para frente, mas vinham protegendo os seus filhos e tirando a autoridade dos professores. A autoridade do professor, isso mesmo. E nós não podemos, né? O ser humano, ele precisa estar sob uma autoridade. E não há autoridade, de acordo com a palavra de Deus, não há autoridade que não proceda de Deus. Então, os mestres também são autoridades na vida dos alunos. E isso foi sendo tirado. E isso foi sendo... Não estou falando de autoridade, aquela uma de chicotada, é autoridade de respeito. Né? Sim, é a respeito, respeito. E isso os pais foram tirando dos professores e querendo que os professores fizessem a parte deles, inclusive. Porque eu sempre visualizei assim, que a parte de alfabetização é dos mestres, e a parte de educação vem de berço, é dos pais. O bom dia, o por favor, o com licença, o respeito aos mais velhos. Isso aí, quando é somado com a alfabetização que vem do mestre, o ensino que vem do mestre, o único beneficiado é o aluno. Não só o aluno, mas toda a sociedade. Mas naquele momento é o aluno que está tendo os benefícios. Então, acho que o Covid veio justamente para lembrar os pais a importância dos pais no processo de educação e alfabetização também do filho. Com certeza, né? Ver que esse momento é que nós realmente, além daquele papel que era colocado a nós fazíamos muito mais, né? Então, a importância de tudo isso e que eles estavam deixando de lado aquilo que é importante para eles fazerem em casa, né? Então, esse realmente é um momento que vai ser muito diferente na volta, tá? Eu acredito que os próprios pais, daqui para frente, vão dar razão para o professor, que é aquilo que nós tínhamos, né? Que nem você falou do bilhete, né? Era algo que marcava ele. Deus o livre levar um bilhete da escola para casa, né? Então, esse respeito, vamos falar assim, eu acho que ele vai retornar agora, né? Precisa, né? Quando, mas vai retornar, né? Se Deus quiser. Precisa retornar. E eu tenho certeza que vai, porque os pais estão visualizando a importância do professor. Eu acho, assim, bem importante também é que em toda essa caminhada, você veja nós também, enquanto Secretaria de Educação, por nenhum momento a gente deixou de pensar nas nossas crianças, né? Você vê, nós continuamos colocando o hortifruti granjeiro, eles continuam recebendo a cesta básica, né? Eles vão buscar tudo. Então, a Secretaria não deixou de fazer essa parte, porque essa parte sempre foi muito bem feita, certo? Assim como a parte da aprendizagem, assim como a parte de estar sempre dentro da escola, nós sempre estivemos muito presentes, e a escola junto com a gente. Então, os pais têm que começar a pensar nesse reconhecimento, isso é um reconhecimento à nossa profissão, né? Porque a gente é profissional por excelência, né? Você ensinar alguém a ler, a escrever, a dominar um conteúdo, né? A descobrir habilidades, a poder ter convivência com o outro, saber conversar com o outro, uma leitura fluente, enfim, N situações, isso cabe sim a nós que estamos ali no chão da sala de aula, nem falo chão, mas lá na ponta, né? Porque o professor está na ponta, ele está lá, é ele que passa tudo isso, né? Então, ele tem muita importância. Então, eu acredito que isso... Eu trabalho forte nesse ponto de pais e professores na palestra que eu desenvolvo como título de Pais são pais, filhos são filhos. Porque, às vezes, os pais estão querendo que os filhos... Estão deixando que os filhos coordenem todo o ambiente, tanto o familiar quanto o escolar. E não é por aí. Quando você troca as autoridades, as coisas se bagunçam. Então, eu creio também, vê se você concorda comigo, que com a volta, né, quando esses alunos regressarem, muitos mestres entraram aí de licença por depressão,
Mas não é porque estavam fisicamente doentes, é que eles perceberam que a dignidade deles estava sendo roubada. Quando ele queria dar o seu melhor para formar um cidadão, e de repente algum pai ou alguma mãe tirava dele essa autoridade, tirava dele essa vontade, essa motivação de fazer o bem por aquele aluno. Uma coisa que a gente também sempre ouviu, e eu também já vivi como professora, é você planejar aquilo com tanto amor, né? Que tu vai levar para dentro daquela sala. Aí tu fica uma semana inteira planejando, fazendo teu plano de aula, deixando tudo muito, pensando em cada detalhe, em cada criança, porque todo plano que a gente pensa naquele ser que está ali dentro da sala de aula. Mas não é no coletivo da sala. Você pensa no individual. A gente que é professor pensa muito no individual da criança. Aí tu chega lá, tu vai fazer a tua aula, aquelas crianças não te respeitam, não tem um mínimo de compaixão por ti que está ali na frente, pelo menos, ou pelo menos te respeitar, né? E isso estava se perdendo muito, né? Então, aí o que acontece? Nosso professor adoece, claro que adoece. Qualquer uma, né? Qualquer um, até pai e mãe em casa é a mesma coisa, né? Então, as coisas têm que voltar para o lugar. Elas têm que voltar para o lugar, né? Filhos devolver são filhos, a dignidade. Pais são pais, professores são professores, entendeu? Cada um dentro do seu quadrado, como se dizia antigamente, né? E todos os quadrados juntos. Isso mesmo, né? Então, a gente precisa retomar isso. Hoje, se você for perceber, existem propagandas que a gente vê, enfim, de coisas que é do nosso passado, que vem como uma coisa boa. As saudades que a gente tem daquele apontador, daquela canetinha, daquele caderno antigo, né? Daquele passeio de mão dada com o nosso filho. Por que essas coisas estão sempre batendo hoje? Claro que nós temos uma tecnologia inteira aí, nós temos um mundo nas nossas mãos, né? Mas para a gente poder fazer valer esse mundo nas nossas mãos, né? A gente precisa estar no nosso devido lugar. O pai continuando sendo pai dentro de casa, tá? E o professor continuando sendo aquele professor dentro da sala de aula, né? E a interação de pai e professor beneficia o aluno. Você falou aí de tecnologia. E eu tô com um recado aqui da Janete. Janete, lembra da Janete? Sinergia? Legal. Oi, Janete. Tá aí junto com a gente. Ela escreveu assim, ó: sempre ouvimos dizer que a máquina, ou seja, a tecnologia, irá substituir o professor. Diante da pandemia, comprovamos que a tecnologia pode até substituir, mas o professor sempre estará lá na frente da tecnologia. A tecnologia, ela veio, galera, para auxiliar o professor, e não para substituir, né? É uma ferramenta. Então, nada substitui o amor, nada substitui o contato, nada substitui a relação professor-aluno. Isso precisa existir, porque nós fomos criados para viver em grupos, em convívio com outras pessoas, né? Em comunidade, né? A máquina, ela não pode, galera, e nós precisamos ficar atentos, a máquina não pode e não deve substituir pessoas. Ela tem que substituir o trabalho, mas não pessoas. Ok? E como é que está sendo feita a parte... Deixa eu aproveitar aí. Como é que está tendo o acesso à tecnologia aí? Ele pode ser apontado como um indicador de desigualdade nessa época aí para vocês ou não? Porque tem alunos que vão ter acesso à tecnologia, outros não vão. Tem alunos que tem. Como é que você está balançando isso aí? Balanceando, desculpa, isso. Então, nós temos alunos que têm acesso já, uma boa parte desses alunos, né? Outros ainda não. E nessas regiões, enfim, nesses lugares, e essas crianças que não têm acesso, esses adolescentes, eles têm que ir na escola, a família, buscar essas atividades, né? Para não perder o vínculo com a escola, e mesmo assim, para não perder a rotina da aprendizagem, porque ela tem que continuar, né?
Então, a escola ela está bem munida de tecnologia, porém, não dá para ir na escola, né? A gente tem só os diretores que estão trabalhando 6 horas direto, orientadores, fazem rodízio, aquela coisa e tal, para entregar as atividades. Mas todos esses alunos que eu coloquei para você, todas essas porcentagens, né, eles já estão indo na escola, esses que não têm acesso, para buscar essas atividades, as mesmas atividades que são postadas lá na sala de aula do Google Education, do Google Classroom. Tá? Então, essa desigualdade ela está sendo tratada cada um dentro das suas Dentro da sua especificidades, realidade. isso? Isso, dentro da sua realidade, né? Então, por exemplo, nós temos alunos, por exemplo, que pegam atividades, por exemplo, impressas, né, na nossa ata, deixa eu pegar aqui, mas você veja só, é como eu coloquei, por exemplo, tem 29,03% eram alunos que pegavam impressos. Hoje, nós estamos já nessa segunda análise só com 35,21%, tá? Então, na primeira análise, impresso, nós tínhamos poucos alunos porque eles não estavam indo. E estavam como se tivessem evadidos, não Estava uma apareciam. evasão escolar. Então, agora, com essa busca dos diretores, de indo nas casas, fazendo, os orientadores fazendo todo esse trabalho, toda essa ação, já estamos tendo mais retornos, mais pais estão vindo, mais crianças estão participando, né? Então, não tem acesso. Porque assim, ó, Beto, pensa comigo, tem pais, por exemplo, que têm 4 filhos, correto? Tem um celular. Eles colocam no celular, colocam lá R$ 20. Como é que eles vão acessar todas essas aulas? Não tem condições. Acaba toda a carga de que eles têm, sim, aí ficam sem. Então, a gente entende isso, né? E não é só aqui. Toda a nossa região aqui da Anfre... Eu acho que é o Brasil todo, né? Todo mundo tem esse tipo de... Por isso que tem que haver alternativas, né? Você tem que buscar alternativas para suprir aquela necessidade. Cada um com a sua realidade. Eu tenho escolas que as crianças vão buscar menos e que têm mais acesso. Porém, eu tenho escolas que têm crianças que têm menos acesso e buscam mais. Enfim, né? É toda uma rotatividade. Mas isso está acontecendo direto. Eles estão bem engajados mesmo. Tá, você falou aí que os diretores, os professores estão indo levar esse material na casa dos alunos. Você percebeu que houve também com isso uma aproximação do professor com a família? Porque muitas vezes o professor, não estou falando todos, mas alguns simplesmente olhavam para o aluno e falavam, não, isso não é problema meu. Esse aluno só me dá trabalho, mas nunca foi investigar a razão daquele aluno. E, pelo jeito, com essa ida até a casa, você consegue observar, olha, ele era assim porque aqui na casa dele não tem vidro na janela, aqui não tem telhado na casa. Entende o que eu quero dizer? Houve essa aproximação, você conseguiu? Na verdade, tudo isso é aquele outro olhar, né, que a gente sempre fala, né? Que a gente em sala de aula, eu sei que é difícil com 30, 40 alunos numa sala, claro, não temos 40 aqui, nem pensar, né? Vamos falar 25, 30, 35 no máximo. Muitas vezes a gente deixa passar, assim, é muito normal isso. São muitas crianças. Se o pai em casa tem 5 filhos e ele não percebe que tem um, imagina nós numa sala com 30 alunos. Essa foi boa. Isso acontece. O pai tem 5 filhos, ele esquece que tem um. Ele só dá atenção para 4, né? Isso acontece muito, é normal. Não precisa nem ter 5, pode ter 3. Às vezes o pai e a mãe não conhecem. Então, nós, professores, também, porque, meu Deus do céu, a gente ter atenção para todos realmente não é fácil. Mas agora surge aquela coisa, né? Aquele outro olhar. Talvez aquele aluno que estava lá despercebido, e esse aluno foi visitado, e foi visto que o chão dele ainda é de barro, que ele não tem janela, ou enfim, N situações que, meu Deus do céu, nesse Brasil afora acontece, né?
A A gente não gente, faz ideia. a gente tem um outro olhar para essa criança ou para esse adolescente, né? Por que que A ele é gente tão não faz revoltado? ideia. Por que que ele é tão, né, ou retraído, ou uma criança que não tem vida, né? A criança tem Já que ter teve, vida, né? teve casos E das esse- pessoas descobrirem que a criança de 8 anos não tinha escova de dente em casa, ela não sabia o que era uma escova de dente. É uma realidade que a gente só vai descobrir quando vai em loco. e tu Né? sabe que a gente sabe que temos muitas crianças que vão na escola, que estão conosco, mas que muitas delas precisam daquela alimentação, né, Beto? Aquela alimentação escolar maravilhosa que a gente tem é muito importante para a nossa criança, para o desenvolvimento dela em todos os sentidos. E E para hoje, muitos, Beta, para muitos alunos, é a elas não única estão tendo refeição que ela essa. tem. Isso nos deixa assim muito preocupado, por isso continuamos sim entregando as cestas básicas, entregando as frutas, as verduras, enfim, tudo aquilo que está dentro do cronograma da educação. A rotina não parou. A única coisa que mudou é que não estamos presentes corpo a corpo. Pronto, né? Mas no mais, a gente está fazendo exatamente e até mais, né? Porque na verdade a gente se modernizou, se atualizou, buscou, estudou, fez um monte de coisas diferentes para estar aqui, né? Você não viu É, agora? Não conseguia entrar, não conseguia rolar, ó, viu? Então é assim que funciona, né? eu ouvi de um mestre assim: puxa vida, agora eu vou ter que abandonar aquele caderninho que eu usava há 15 anos. E Mas teve que olha, abandonar o caderninho e mas tu teve que sabe, buscar reinventar, sabe? mas tu sabe que isso é um pouquinho difícil, porque eu sou uma pessoa que eu adoro, eu leio, eu estou no computador, eu estou sempre, claro, a gente está sempre se modernizando. Mas para mim o livro, o físico, o caderno tem que ter, eu tenho que estar anotando, né? Então, assim, são mudanças. Toda mudança, Beto, ela gera um pouco de conflito na vida da pessoa, E seja ela qual desconforto, né? for. É. Só que eu sempre penso positivo, eu não penso negativo. Eu não vi que a pandemia veio para deixar uma pessoa que isso foi uma perda. Não, não foi uma perda, foi um ganho. Eu, enquanto professora, enquanto educadora, enquanto ali trabalhando hoje, porque estou hoje na Secretaria de Educação, eu vejo que eu me reciclei muito. Eu mudei em muitas coisas também, né? Eu também tenho outros olhares, eu também estou estudando mais, estou aprendendo. Foi o fato que aconteceu agora com o Instagram. Eu não sabia o que fazer. Eu tive que chamar minha menina aqui, me ajuda, me acuda, entende? Então, assim, ó, e eu vejo que o professor é a mesma coisa. Tem casos, por exemplo, ai, Beta, mas será que eu vou conseguir fazer essa aula, fazer esse vídeo? Vai, todo mundo faz, né? Nós não somos diferentes de ninguém. Nós somos iguais, somos todos iguais, né? Com a mesma E capacidade. essa pandemia veio para nos igualar mais ainda, né? Porque ela deu para o mais alto como deu para o mais embaixo. Ela não escolhe ninguém, Não nem cor, escolhe. nem raça, nem idade, ela está escolhendo, né? Então, isso é muito importante a gente, como ser humano, começar a ver que nascemos do pó e para o pó voltaremos, né? Segura o recado aí, galera. A Ana Olívia, ela colocou um Olha, recado aqui, Lívia, ó. A Ana Olívia, professora, né? Provavelmente, né? professora linda, maravilhosa. Sim. Está falando aqui, ó, se doando ainda mais, de noite, Isso fins de mesmo. semana, mas vale a pena quando recebermos o retorno dos alunos. Né? Ai, que amor! Ana, pra você, querida. Adoro, Ô adoro. Beta, a Ivone está falando assim, você acredita no retorno das aulas presenciais dia 3 de agosto? Então, está num impasse muito grande. Eu, Beta, não estou falando nada em relação à secretaria, eu não acredito, tá? Eu não acredito porque o nosso índice está muito alto ainda de contaminação, certo? E nós também hoje, até tivemos uma reunião hoje na ANFRE com a Gilmara, né, que é a coordenadora nossa de toda nossa região aqui, e mesmo assim até ela colocou que muitas escolas, com o vendaval
que aconteceu há poucos dias no nosso estado, nós estamos, sim, com muitas escolas que foram danificadas, descobertas. Então, existem Vai os levar dois um lados, tempo. as duas situações agora, sabe, Beto? A pandemia, que continua aumentando, e toda essa calamidade que aconteceu da natureza, essa catástrofe que, sim, deixou, além das escolas, muitas famílias, né, também sem seu abrigo, né? Então, eu acredito que não. Não. Eu vejo a educação presencial esse ano, na verdade, sem retorno. Eu, Beta, estou falando de mim, tá? É isso que eu Tá, vejo. Eu mas não espera um vejo pouquinho. retorno. Mas se ela tiver um... Opa, pode falar. Ela sem retorno. Mas se ela tiver um retorno, continua aí, depois eu pergunto para Pois ti. mas se ela tiver um retorno, não vai ser mais igual como era. Não vamos poder mais colocar 1.000 alunos na escola naquele momento, né? Ela vai ter que ser gradual, né? Ela vai passar por um processo, ela tem que passar, a saúde vai ter que estar junto conosco, né? Para que haja toda a parte de desinfecção, toda a parte de higienização das nossas crianças. E, assim, a atenção, se ela existir, ela vai ter que ser triplicada, né? Mesmo porque você veja só, a gente não trabalha só com adolescentes, a gente trabalha com as crianças pequenas que se tocam, que comem juntas, estão sempre ali, estão brincando, estão espirrando, estão em N situações. Então, eu acho que vai ser bem complicado essa volta, sabe? Não é uma volta fácil, não. A gente tem um exemplo que eu li bastante sobre o assunto, lá na França, que eles retomaram as aulas, mas tiveram que fechar nem 30 dias depois, porque os casos triplicaram nas escolas. Então, eu pessoalmente vejo isso como um perigo de um assassinato em massa, porque as nossas crianças elas recebem o vírus com muita facilidade, mas nelas quase não têm reação, mas elas transmitem muito fácil. E a gente tem professores, a gente tem uma equipe inteira, né, de pessoas. Sim, Então, não sim. sei, isso são situações que eu fico pensando, e às vezes eu lendo, eu analiso, é meio complicado, sabe, Beto, da gente rever tudo isso esse ano, né? E Todo daí, trabalho que. Pode falar, não, desculpa. Com não, certeza. com certeza no ano que vem, em 2021, né? O nosso trabalho, educação, aprendizagem, ele vai ter que ser num processo mais lento, ele vai ter que iniciar com uma revisão, com aquilo que foi trabalhado em pequenas partes nesse ano, tá? E nós vamos precisar, sim, que o nosso aluno tenha, porque ele tem, sim, essa chance, a gente tem como obrigação fornecer isso para ele, pelo menos os 2 primeiros meses ou 3 primeiros meses, né? Essa criança, ela tem esse direito, sim, de estar ali, de rever coisas que esse ano não foram fixadas, né? Porque não teve como. Então, Tá. Diante de tudo isso aí, a pergunta que acho que todo mundo quer te quer fazer, ouvir? que eu deixei aí para os 10 minutos finais. Meu Deus! O ano letivo está perdido para o coronavírus? Não, eu não vejo ele como perdido. Sabe por que que eu não vejo como perdido? Porque o trabalho está sendo assíduo, entendeu? É algo bem organizado. Então, assim, ó, eu não vejo um ano perdido, de forma alguma. Nada se perde, tá? Porque tudo aquilo Aê, que essa criança Beta! está vivendo lá, tá? É soma, assim. Eu tenho que contar isso depois. Tá? O que que tu aprendeu em casa, meu amor? O que que tu viu em casa de diferente? Como que você viveu com a sua família? Isso aí não conta? Claro que conta. E conta muito na nossa vida, né? Eu tenho coisas para contar de uma vivência que eu fiquei 30 dias aqui dentro. Eu me resgatei como pessoa, como profissional, como mãe, como vó, enfim, você imagina eles. Não está perdido para ninguém, tá? Não existe pandemia no mundo que faça derrubar uma pessoa. A gente precisa continuar tendo fé e pensamento positivo. Senão, daí sim cai.
Não está perdido nada. Nada está perdido. Tem muita coisa ainda para vir pela frente que nós, enquanto educadores, enquanto Secretaria de Educação, ainda vamos fazer até o final do ano. Nossa, nós temos muita coisa aqui, ó, que vai acontecer. Sarras não vai parar aqui. Aquela educação de qualidade, ela vai continuar. Até o final de 2020, que é o final da nossa gestão, vai continuar. E nós vamos entregar com chave de ouro. Que joia! Se entregar, parabéns. A Mari Souza. Conhece a Mari Souza? Mari, querida. Ela falou assim, ó, toda essa situação veio para repensarmos sobre nossas ações cotidianas e ver que tudo vale a pena quando pensamos no próximo com amor. O Covid veio, né? Veio mostrar para a gente a importância de olhar para o próximo. A importância de olhar para dentro de si também e resgatar valores que estão guardados lá dentro e que, às vezes, pela correria do dia, nós esquecemos desses valores. Nós esquecemos do simples bom dia. A gente nunca viveu isso na nossa vida, né? Nós todos nunca vivemos isso aqui. Sim. Mas eu vou falar do grupo que eu convivo, né? Eu nunca vi uma união tão grande, uma garra tão grande como os nossos professores, diretores, coordenadores, monitores e toda a nossa equipe. Eu nunca vivi isso, tá? A gente tem nossas divergências, às vezes a gente fica nervoso, às vezes, porque realmente é uma sensação que a gente às vezes não sabe o que vai acontecer, mas a gente está ali, no dia seguinte a gente está ali, é sempre aquela coisa, amanhã é outro dia. E naquele dia a gente se levanta de novo, olha para frente, olha para o nosso colega, o professor está ali, o orientador está em cima ali, ajudando, fazendo, não, vai por aqui, liga ali, faz isso, faz aquilo. E ninguém se perde, todo mundo sai ganhando. Então, não existe para mim, na minha vida, tá, algo que venha, eu faça perder por alguma coisa, né? Enquanto eu for pessoa, enquanto sou filha de Deus, enquanto eu sou um ser humano que veio para somar nesse mundo, não tem coisa que vá me fazer perder a minha linha, a minha vida, ou qualquer coisa nesse sentido. E creio que, para nós, educadores, é assim. Nós estamos nos dedicando mais de 100% daquilo que já era dedicado. É isso aí, galera! É isso aí. Beta com vocês, Beta e Beto, né? Dando grandes dicas aí dessa pandemia, do que está acontecendo com a educação e fortalecendo a motivação, que isso é temporário, vai passar e nós vamos sair dessa muito melhores do que quando entramos. Né? Porque a distância nesse momento está nos unindo. E isso serviu para que nós pudéssemos enxergar o ser humano que estava dentro de nós e o ser humano que estava ao nosso lado, que muitas vezes a gente não enxergava. Muitas vezes a gente se conectava com 200 pessoas ao mesmo tempo na internet, mas não conseguia conversar com a pessoa que estava do nosso lado. Atingir, né? A gente não conseguia atingir aquela pessoa, né? Então, exatamente. Eu quero agradecer assim, de coração esse teu convite. Para nós aqui é muito importante, sim. Você também é uma pessoa extraordinária, para cima, extremamente positiva. Eu vi até um post que tu colocou da tua mãe, tua mãezinha, né? É a coisa mais linda do mundo, porque saudades a gente tem, eu tinha meus pais, e sei que quem os tem hoje são pessoas de idade, o nosso cuidado ainda é maior, né? Aproveite bastante a tua mãe. Com certeza. E eu, a equipe inteira da Secretaria de Educação, a dona Lore Silva, Aldinei, as meninas que trabalham lá comigo, toda a equipe docente, toda a equipe gestora, agradecemos por esse momento de nós falarmos de tanto progresso que a gente teve num período curto de tempo. Foi um progresso maior do que a gente imaginava, né? E eu quero deixar aqui o meu beijo amado para todo mundo, sabe que eu amo todo mundo, sou assim sim, não vou mudar. Isso aí, Beta, vamos lá! É isso mesmo, que todos tenham firmeza, pensamento positivo,
que nós somos mais, sim. Somos muito mais que qualquer epidemia. Tá bom? Temos ainda mais, pelo meu relógio aqui, mais 4 minutos para a gente estar conversando. E o que você deixa de mensagem aí para os aluninhos e também para os docentes? Então, para os alunos que passaram pela minha mão e pelos que não passaram, porque, na verdade, a gente acaba convivendo. Né? Alunos do Brasil todo, do mundo todo, essa live está no mundo. Dizer que eu, como professora, digo que o meu amor é tão grande pela minha profissão que ele chega a extrapolar. Então, eu digo para vocês, nunca desistam de vocês. Nunca desistam da pessoa que vocês são. Nunca, nunca. Nunca desistam daquilo. Acreditem sempre em quem vocês são. E que vocês podem mais do que vocês imaginam. E para os meus colegas professores, eu digo a mesma coisa. Não desistam. A nossa jornada está cada dia mais linda e cada dia mais reconhecida. Tá? Tudo que vocês fazem é maravilhoso. E que vocês não percam por nenhum minuto a vontade de educar, de dar, ensinar uma criança, um adolescente. Porque nós ficamos marcados na vida deles, pode ter certeza disso. E fica mesmo, porque quando aparecer na tua tela aí em cima 30 segundos, vai começar a contar a regressiva, aí você me avisa. Pode ser? Olha, tá, vai bom, aparecer aí, tá bom? Olha, eu quero falar um pouquinho sobre uma vivência minha com um professor. Sim. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui para a escola, meu primeiro ano primário, e eu tinha muita saudade da minha mãe, eu chorava muito nos primeiros dias. Né? E a diretora, a dona Silvia, que também era professora, ela combinou com a minha mãe, porque da escola até na minha casa dava aproximadamente 200 metros, em linha reta conseguia ver. Né? Uhum. E ela combinou com a minha mãe e faz o seguinte, então, às 15h30, que é o intervalo, você sai no portão, que eu vou passar aqui com o Beto, e aí você dá tchau para ele. E todos os dias a professora Silvia me pegava no horário do intervalo, e eu chorando, um lemãozinho bem pequenininho, chorando de saudade da minha mãe. E ela me levava até, andava pela escola e chegava naquele ponto, ela olhava e falava, olha lá tua mãe. Ai, meu Deus. Dá tchau para ela. Aí eu dava tchau e começava a parar de chorar, e ela falava assim, daqui a pouquinho a mamãe vem aqui junto com você. Enquanto isso, eu vou ficar junto com você. Segura na minha mão, não solta, e vamos passear. E a gente ficava o intervalo todo. Sabe? Aos mestres, eu quero, a dona Silvia, minha professora, quero dedicar essa live para ela, que hoje ela está com 83 anos de idade, e ela fez muita diferença na minha vida. E aos professores que estão nos ouvindo, eu quero falar para você que você é importante na vida desses alunos. Que uma palavra sua pode levantar um aluno, pode fazer dele um grande profissional, uma grande pessoa. Uma palavra sua pode afundar um aluno. Mas que da tua boca saiam somente palavras graciosas, de amor, de encorajamento, de motivação. Palavras que edifiquem. Porque a tua plantação, ela precisa dar frutos. Eu sou fruto da plantação de uma professora chamada Dona Silvia. E eu tenho certeza que a missão dela foi cumprida através da minha vida. Porque se um só aluno que passar nas tuas mãos em 30 anos fizer diferença, a tua missão está cumprida. Imagina se forem